Tem uma dúvida que sempre chega pra gente e que pode gerar aquela bendita daquela culpa, sabe qual é? Então, sei. Que é o medo de errar e da gente não saber como educar os nossos filhos, como educá-los afinal de contas. Bom, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, então cola com a gente. Já sabe, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação. Se você sabe e não fez ainda, vai lá e faz, tá bom? E eu vou começar falando o seguinte pra você, minha gente. Se a gente tá preocupado em não errar, uma coisa fundamental, sabe o que é? Entender quem é o nosso filho. Porque uma das coisas mais difíceis do processo de educação é que não tem uma fórmula. E sabe por que não tem uma fórmula? Porque cada família é uma família, cada criança é uma criança e a gente precisa educar respeitando as características da família, do pai, da mãe, enfim, de qualquer que seja o modelo familiar e as características da criança. E o nosso filho, gente, não é aquela pessoa que a gente idealizou, não é a pessoa que a gente gostaria. Ele é quem ele é. Ele nasce com características natas, nasce com temperamento e a gente precisa se preparar e aproveitar o brincar como uma forma de conhecer o nosso filho. Lembrei daquela frase da Patrícia Garcia? Brincar é uma chave de ouro para a gente conhecer o nosso filho. Então, hoje a gente quer falar com você sobre essa questão de: será que você entende o seu filho? Será que você conhece o seu filho? E quais são os passos que você pode ter, ou que você pode dar para conseguir conhecer o seu filho e entender quem ele é, o que ele quer? E o primeiro passo para isso é você ouvir mais do que falar. A gente tem uma certa mania quando a gente tá com os nossos filhos que a gente já chega falando. A gente se acha. A gente sabe tudo, né? Os donos da verdade e tal. Então a gente sempre fala. Ele tá fazendo alguma coisa, a gente chega falando. Ele vai abrir a boca, a gente já chega falando. A gente tem muita regra, muita coisa para falar para os nossos filhos. Mas não. Antes disso, a gente precisa ouvir, aprender a ouvir o que ele tem a dizer pra gente. E não é aquele ouvir enquanto eu tô assim, ouvir de verdade. Então a primeira dica é: ouça mais do que você fala. E o segundo passo tem muito a ver com essa história de ouvir. Quando a gente ouve, a gente também tem a possibilidade de observar mais, de olhar. E essa também é uma dica importantíssima. Olha para o seu filho, observa quem ele é, observa o que ele está fazendo no dia a dia. E quando a gente fala da brincadeira, observa ele brincando. Mas olha só, observa o fato. A gente fez recentemente uma entrevista com a Renata Meirelles, está aqui também no nosso canal do YouTube, e ela fala muito sobre isso. Mania que a gente tem de observar já querendo analisar, observar já querendo tirar conclusões. Xiii, meu filho está brincando de rampa. Ah, mas porque ele gosta de rampa? Porque ele só quer descer na vida, ele nunca vai querer subir. Então você já analisa o seu filho. É verdade. Desculpa se eu ri de você, mas assim... Mas é verdade, né? Você já pressupõe coisas. Então não, na hora da brincadeira, observa o fato. Se você só observar, meu filho gosta de brincar de rampa, já tá tão bom, tão bom. E sabe que é uma coisa importante, gente? A gente tá vivendo uma era de uma coisa chamada parentalidade distraída. Eu ouvi essa palavra numa entrevista com o Daniel Becker. E essa expressão parentalidade distraída é o nome que ele, o termo que ele usa para se referir aos pais que ficam tanto tempo no celular do lado da criança, que no fundo, estão no mesmo ambiente, mas tá tão concentrado que ele não tá lá com a criança. Então, se você tá com o seu filho, mas você tá no seu celular, você tá fazendo uma outra coisa, você não consegue fazer nem ouvir mais do que falar e nem observar. Então vamos fazer um exercício de não praticar a parentalidade distraída. E aí, nesse nosso exercício de ouvir mais do que falar, observar, o nosso terceiro passo é dar para a criança tempo para ele brincar livre. Isso deveria ser uma coisa óbvia, mas hoje em dia a gente vive uma outra situação muito comum de ter uma criança com uma agenda tão cheia que ela sai daqui, vai para essa atividade, vai para aquela atividade, vai para aquela atividade, uma atrás da outra, seja porque a gente está muito ocupado, trabalhando em casa e não consegue realmente ter tempo disponível, seja porque não tem mais lugar livre para a criança brincar, por N motivos, e não necessariamente são desmerecidos, tá? Mas a gente acaba colocando a criança numa agenda super cheia e a criança não tem tempo de ter tempo para si, para brincar do jeito que ela quiser. Tudo ela tem hora para começar, hora para acabar, um objetivo. E se você deixa a criança brincar livre, seu final de semana, por exemplo, sem tempo para começar, sem tempo para acabar. Sem regra, né? Sem resultado. Exatamente. Pode ser o que for. E você pratica a observação, você vai ver que esse momento do brincar livre vai ser um momento que vai dizer muito pro seu filho. Se ele tá com medo da altura, de correr risco, se ele tá agressivo com um amigo, agressivo com você, se ele tá sem paciência, se ele parece estar desfocado, tem vários traços da personalidade, do temperamento e do comportamento do seu filho que você percebe quando ele brinca livre, sozinho ou com os amigos. E aí a gente vai pro quarto passo,
que é quando você tá com seu filho sem estar distraído e você tem a capacidade de propor brincadeiras. Com crianças pequenas isso acontece com mais frequência, você precisa ficar propondo estímulos para a criança, 2, 3, 4 anos. A partir do momento que ela cresce, 5, 6, 7 anos e mais velho, ela sabe do que ela quer brincar, mas tem hora que ela vira e fala pra você assim: ai, não sei o que eu faço agora. Ai, vamos fazer o quê? Aí você propõe aquela coisa que ela não gosta, justo aquela brincadeira que ela detesta. Exatamente. Então, se você parar pra refletir sobre o que a sua criança gosta de brincar, sobre qual é o tipo de brincadeira que ele mais gosta de fazer, vai ficar mais fácil você propor uma atividade que faça sentido, que a criança de fato se envolva, que garanta um tempo de qualidade com ela, seja 5 minutos, seja 10 minutos, seja o tempo que você tiver. E aí, pra te ajudar nesse processo de entender que tipo de brincadeira combina mais com seu filho, que ele gosta mais de fazer, para você trazer variedade de brincadeiras pro repertório, é legal você realmente fazer um exercício de se perguntar coisas. A gente tem um PDF com 10 perguntas que você pode se fazer para saber se você conhece o brincar do seu filho ou não. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse PDF. Então, se você puder, clica lá, baixa o PDF e faz o exercício de responder as perguntas para você ampliar a sua noção do que seu filho realmente gosta de brincar. Aí você tanto reforça o que ele gosta para ter momentos de qualidade, como você aplica outro tipo de brincadeira. Então, por exemplo, na minha casa eu tenho uma filha de 5 anos. A Gabriela naturalmente gosta de brincadeiras que envolvam concentração, raciocínio lógico, coordenação motora fina, coisa que seja de ficar sentada brincando, ou de imaginação. Ela não curte tanto, não vai naturalmente tanto para as brincadeiras de movimento. Então, resultado, quando a gente vai brincar de bola, coordenação olho-mão, que ela tem que jogar alguma coisa para algum lugar, ela não faz isso tão bem, ela tem pouca coordenação olho-mão. Então, quando eu tenho oportunidade, eu sempre tento descobrir um jeito de fazer uma brincadeira que ela vai ter que arremessar alguma coisa, porque é uma brincadeira que vai ajudar ela a desenvolver uma característica que eu sei que ela não tem e que ela pode aprender. Agora, óbvio, gente, eu não só observo muito, mas eu sei o que é coordenação olho-mão, eu já tenho conhecimento técnico suficiente para buscar algumas sutilezas. Não se preocupa em virar um avaliador do seu filho e ficar aí querendo desenvolver a coordenação motora fina e tal. E se você tiver uma percepção, seja que a escola contou para você ou você mesmo desenvolveu, tem alguma habilidade que seu filho não tem, coordenação motora fina, a capacidade de recortar, entendimento de cores, entendimento de letras, nesse seu repertório de perguntas, né, no questionário, você responde e aí você pode sim propor atividades dirigidas que vão ajudar a desenvolver aquele determinado assunto, vão trazer uma variedade de estímulos para ele. Eu tava pensando numa outra coisa, quando você também conhece que brincadeiras o seu filho gosta e quais são as brincadeiras mais legais para ele, facilita naquela coisa que a gente fala de rotina, de vamos escovar os dentes, tem que fazer não sei o quê, e você já sabe a brincadeira que você vai propor para poder aquela rotina acontecer. Exatamente. Né? Quer sair da tela? Propõe uma brincadeira que ele gosta, senão fica mais difícil. Exatamente. Aí você distrai a criança, ela nem percebe, ela sai daquilo, a brincadeira como distrator, né? Exatamente. Nosso quinto passo para você entender melhor o seu filho e ajudar na educação dele é você deixar que ele brinque com uma diversidade de crianças. Gente, você só vai saber como o seu filho é longe de você, como o seu filho é com as outras pessoas, se você permitir que ele brinque com pessoas diferentes, com crianças diferentes. Então pode ser, são as crianças da escola, é um tipo. Pode ser a criança que você vai encontrar no parque, que você vai encontrar numa praça. Pode ser crianças que você vai encontrar numa viagem. Então permita que seu filho brinque com crianças diferentes, que tenha diversidade. E aí também vale você observar como é que ele lida com essas diferenças que ele encontra, como é que ele lida com essas diferenças às vezes sociais, às vezes culturais, que ele vai encontrar pela frente. Além de ser uma excelente forma de você observar como é que seu filho está desenvolvendo essa parte de de sociedade, sociabilização, você ainda vai ajudar o seu filho a aprender que existem diferenças, que existe diversidade e como lidar com isso da melhor forma possível. Acho que eu vou acrescentar uma dica. Claro. Que assim, eu lembro que foi a escola que levou a Carol pro Lara Mara pela primeira vez. Lara Mara, gente, instituição que tem aqui em São Paulo para crianças que têm deficiência visual, que são cegas. Ela nunca tinha convivido até os seus 8 ou 9 anos com alguma criança cega, por, enfim, questões da vida. E eu nunca tinha me tocado disso. E a proposta da escola foi super interessante, que a escola levou as crianças. A escola estava estudando o espaço, estava estudando a cidade, estava vendo a cidade, estava falando de mobilidade urbana. E aí ela falou sobre mobilidade urbana do ponto de vista das crianças da sala.
e foi para o Lalamara para que elas tivessem a oportunidade de discutir mobilidade urbana com as crianças que eram deficientes visuais. Eu achei, a Carol voltou tão enriquecida desse encontro, então assim, também e pensa um pouquinho na diversidade mesmo, assim, como que você pode aproximar o seu filho, sua filha, de uma diversidade real, com pessoas que tenham deficiências, pessoas que tenham outras raças, pessoas que tenham 2 pais ou tenham 2 mães, para ela encarar essas coisas com naturalidade, para ela saber que essas coisas existem e não desenvolver algumas questões que a gente vive hoje que são os preconceitos pela falta, inclusive pela falta de contato, de conhecimento, de reconhecimento que a diversidade existe. E às vezes a gente fica com aquele receio, é natural, tá, gente? Quando a gente percebe que o nosso filho tá brincando com alguém diferente, a gente já fica assim, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Ele vai saber lidar, ele vai aprender a lidar com isso. Exatamente. O 6º passo é você aproveitar as brincadeiras de arte, de desenhar, de imaginação, para perceber as coisas que seu filho revela enquanto ele está fazendo os seus desenhos, enquanto ele está brincando de imaginação. Gente, essas coisas falam muito sobre a criança. Quando ela tem 3, 4 anos, a tendência é que ela conheça o universo da casa dela, o universo da escola dela. Então, o que ela representa é o entendimento dela de mundo. Então, se alguém grita muito com ela, ela vai mostrar, gritando com a boneca, que esse é o jeito de lidar com a boneca. Se ela tem um desenho mais sombrio, se ela desenha algumas coisas... Então, assim, você pode saber muito sobre o que se passa no interior do seu filho, naquele lugar que você não toca, conversando racionalmente, a partir do momento em que ele se expõe na sua forma de se expressar, seja na brincadeira de imaginação, seja nas atividades criativas. E o nosso 7º passo é você aproveitar da rede de apoio que está em volta de você. Quem que é essa rede de apoio? Pode ser o pessoal da escola, pode ser a avó, pode ser o vizinho. São as pessoas que convivem com você e com seu filho. Aproveita para pegar deles um outro olhar. Cuidado, tá? A gente não tá falando assim, palpiteiros de plantão. Não são os palpiteiros de plantão, não é esse tipo de pessoa. Que realmente conhece, convive Exatamente. Com a criança. E que pode te dar um olhar mais fresco, um olhar diferente. Às vezes a gente tá tão envolvido ali no dia a dia com o nosso filho e tá tão, às vezes, envolvido naquele filho que a gente idealizou, que a gente acha que existe, e que daí uma outra pessoa, quando mostra pra gente algumas coisas, a visão dela do nosso filho, ajuda a gente a perceber também quem é o nosso filho. E até porque, vamos combinar uma outra coisa também, muitas vezes o seu filho convive com você e revela pra você algumas coisas. E aí, por exemplo, como ele lida com um estranho, ou como ele lida com uma situação de desconforto, ele não mostra isso pra você. Por quê? Porque ele tá confortável com você. Então, convivendo com um professor novo na escola, que é uma pessoa estranha, ele vai desenvolver. Será que ele é mais tímido? Será que ele não é? O outro traz para você também uma visão não só que te complementa, como ele realmente consegue ver coisas que você não pode ver porque seu filho não demonstra mais para você, porque ele não tem nem medo de você, nem Vou dar um exemplo disso que assim, junta um pouco tudo que nós falamos, foi muito engraçado. Quando meu filho era bem pequeno, tinha uns 2 anos, ele adorava pintar com preto. Tudo ele pintava com preto. Tinha aquela caixa de lápis coloridos e ele pegava o preto. Eu falei, gente, meu filho preto, o que acontece? Aliás, gente, cuidado com o senhor de ler o desenho. Lembra que a gente falou dela? Observa o fato, não fica analisando. Isso, observa o desenho, não fica tirando conclusão. Exato. E aí, conversando, vamos buscar um outro olhar. Eu fui conversar na época, a professora da escola dele. E ela tinha observado uma coisa que a gente nunca tinha observado. Meu marido só se veste de preto. Eu usava muito preto. Gente. O nosso carro, onde o Henrique entrava todos os dias, era preto. A referência que ele tinha de cor, de coisas próximas dele, era preto. Mas foi só mudar, foi só a gente começar a colocar mais cor na nossa vida de adulto. Genial. E ele parou com isso. Genial. Então, olha só, pra gente terminar o nosso vídeo de hoje, além de pedir pra você curtir o vídeo, enfim, deixar os seus comentários, que a gente pode estender essa conversa. Acho que se vocês estão aqui há muito tempo, vocês sabem que a gente lê os comentários todos. A gente responde os comentários todos. A gente curte muito poder aprender um pouco mais sobre vocês quando vocês comentam. Mas pra terminar esse vídeo, eu queria dar uma indicação de um outro vídeo que eu acho fundamental pra quem chegou até aqui, que é um vídeo como você se sentir uma mãe melhor sem culpa. Tá bom? É possível você pegar esse monstrinho da culpa que nasce com a gente e dominar ele um pouquinho, deixar ele um pouquinho de lado. Então clica aí e assiste esse vídeo que eu acho que vai ser bom também, tá bom? Tchau, tchau!